Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde em Foco. Hoje, em nosso programa, nós vamos falar sobre a cirurgia de estômago para reduzir o estômago contra a obesidade, a cirurgia chamada de bariátrica. E para falar sobre isso, eu convidei o médico cirurgião que faz parte da equipe do Hospital de Base de Rio Preto que realiza esse tipo de cirurgia bariátrica, o Dr. Tiago Sivieri. Doutor, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui, bater um papo sobre um tema que eu tanto gosto, que eu estudo tanto, que é a obesidade e o seu tratamento. Um dos tratamentos da obesidade é a cirurgia bariátrica, sem dúvida nenhuma. Doutor, a cirurgia bariátrica, ela é indicada para que tipo de paciente? Vamos começar falando qual pessoa pode submeter a esse procedimento. Sem dúvida, isso é muito importante. Não é qualquer um. A gente recebe muito paciente que por estar um pouquinho acima do peso ou por nunca ter tentado nenhum tratamento clínico, já vem recorrer à cirurgia bariátrica. A cirurgia está indicada em pacientes com IMC maior do que 40. IMC significa Índice de Massa Corporal. Esse IMC é calculado de acordo com o peso e a altura do paciente. Então, se tiver um IMC maior do que 40, está indicada a cirurgia, ou maior do que 35, também está indicada a cirurgia, mas aí tem que estar relacionada, a sua obesidade tem que estar relacionada a alguns problemas de saúde, que são diabetes, hipertensão, colesterol alto, gordura no fígado, etc. A pessoa decidindo, escolhendo fazer a cirurgia, passando por todos esses processos, quanto tempo demora para ela realmente efetivar a cirurgia? Depende muito de cada pessoa. Depende primeiro, ela tem que realizar uma série de exames. Então, esses exames vai depender, cada pessoa precisa realizar um tanto de exames, ou seja, você precisaria realizar mais exames do que a outra pessoa. Ou depende também da sua avaliação pré-operatória. A gente faz uma avaliação criteriosa com psicólogos e nutricionistas. Então, se o psicólogo detectou algum grau de ansiedade, de depressão, algum problema psicológico, você deve passar por um tratamento antes. Então, esse tempo que leva do paciente chegar à primeira consulta até o dia da cirurgia, depende, é individual de cada paciente. Mas demora meses, anos? Sim, em média 6 meses. 6 meses. 6 meses. Por que essa correlação tão grande com o estado emocional, psicológico da pessoa, doutor? A psicologia, a ansiedade, a depressão é muito relacionada com transtornos alimentares. Uma pessoa ansiosa, ela vai comer mais vezes ao dia, procurar curar ou afogar a sua ansiedade, entre aspas, em doces, em até bebida alcoólica. Então, essa avaliação de ansiedade, de depressão, essa avaliação psicológica pré-operatória é fundamental para uma cirurgia ser bem sucedida. A gente pode até operar, o paciente tem equipes, tem médicos que operam o paciente sem essa avaliação. E o futuro dessa cirurgia, o bom resultado dessa cirurgia pode estar comprometido. É uma cirurgia, então, que começa bem antes, na primeira consulta, até o procedimento e depois também. Sem dúvida. A cirurgia, na verdade, é apenas uma etapa de uma mudança na vida do paciente, de uma mudança do estilo de vida, de uma mudança de como ele encara a vida, não só a alimentação. Esse paciente vai ter que mudar o seu estilo de vida mesmo, vai ter que passar a gostar de fazer atividades físicas, passar a gostar de comidas mais saudáveis. Então, a cirurgia é apenas uma etapa dessa mudança toda que o paciente precisa. Então, começa bem antes, vamos dizer, em média 6 meses, e nunca mais vai terminar. É um processo de mudança de vida. Doutor, agora com relação aos tipos de cirurgia de procedimentos, eu gostaria que o senhor explicasse detalhadamente para a gente as diferenças, para cada caso é indicado qual? Tá, o perfil do paciente, o perfil alimentar desse paciente é muito importante para a gente decidir o tipo de cirurgia. Existem cirurgias que são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É fundamental, quando o paciente vai procurar um médico para fazer esse tipo de cirurgia, é fundamental o paciente pesquisar sobre essa equipe médica, esse médico, se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, se ele faz parte de uma equipe
que tem todo o preparo para fazer esse tipo de cirurgia, etc. E os tipos de cirurgia são basicamente, a gente precisa assim, pensar quando a gente pensa em cirurgia, são basicamente dois mecanismos que a gente tem que pensar. É a restrição e a desabsorção. A restrição é quando a gente corta o estômago. É restrição para ela ficar com restrição alimentar. Restrição calórica. Depois. O tanto de alimento que ela vai conseguir comer. Então essa é a parte que a gente vai fazer o corte do estômago, ou seja, a restrição. Então você vai cortar o estômago, um estômago que cabia lá em média 2 litros de alimento, vai passar a caber 50 a 100 ml de alimento. Então é uma bastante restrição. Uma restrição bem alta, né, O componente doutor? restritivo é muito importante nessa cirurgia. Não quer dizer que ele vá comer apenas 100 ml ou 100 gramas, porque tem a passagem do alimento. À medida que a gente come, esse alimento vai passando para o intestino. Mas, resumidamente, o estômago que cabia 2 litros, se a gente fechasse o estômago, esse estômago passa a caber 50 a 100 ml. E aí a gente desvia o intestino, fazendo a parte desabsortiva. Esse desvio intestinal em média, no bypass, que é a cirurgia mais realizada hoje no mundo, que chama bypass gástrico em Y de Roux, bypass gástrico em Y de Roux. Ele é chamado antigamente de Fob Capella. Muita gente ainda conhece a cirurgia como Fob Capella. Ele é uma cirurgia mista, que vai misturar a restrição, que é o corte do estômago, com o desvio intestinal. Porém, existe uma cirurgia que é muito mais desabsortiva, que são as cirurgias desabsortivas que a gente chama. Tem uma é a de Scopinaro, que é um cirurgião italiano que inventou essa técnica, e a outra é Duodenal Switch, que faz uma anastomose com o duodeno. Eu sei que às vezes eu estou usando termos técnicos, me desculpa, mas para explicar até sem desenhar é um pouco difícil. Mas essas cirurgias são mais desabsortivas, ou seja, é aquela cirurgia que o paciente consegue comer mais, porém ele vai ter um número de evacuações maiores. Ele vai ter algumas diarreias. Essa cirurgia, ela é feita no intestino ali. Isso, principalmente no intestino. Diminui o tamanho ali da passagem do alimento. Faz um desvio intestinal. Então o paciente come e essa comida já vai quase que direto, quase que imediatamente ao intestino grosso. E ela quase não é absorvida. Como se fosse o mecanismo do Xenical. Todos conhecem o Xenical, que é um medicamento que inibe a absorção de gorduras, principalmente. É mais ou menos o caso dessa cirurgia. Essas cirurgias desabsortivas estão caindo em desuso hoje em dia. Muito pouca gente usa, eu mesmo não gosto. Por quê, doutor? Porque é uma cirurgia que gera uma má absorção muito grande e pode gerar desnutrição. Então, anemia, né? No pós-operatório muito forte. Isso, baixa resistência, diminui muito as proteínas, o paciente fica inchado, edemaciado. Então, é uma cirurgia que eu não gosto, a desabsortiva. Então, a gente faz principalmente o bypass, que é o antigo Fob Capella, e tem uma técnica relativamente nova, que vem crescendo muito, que é uma técnica menos agressiva. Eu, particularmente, tenho gostado muito dessa técnica, que ela se chama gastrectomia vertical. Traduz, doutor. Como é que ela é, então? É feito um corte no estômago. Esse estômago vai passar a caber em torno de 150 a 200 ml. Um pouco mais, né, doutor? Mais, e não há desvio intestinal. Então, essa cirurgia ela é puramente restritiva, como a gente chama. Então, essa cirurgia ela é menos agressiva que o bypass e muito menos agressiva que as cirurgias desabsortivas. E o resultado dela está fantástico, cada vez melhor. O resultado de perda de peso dela é excelente e ela quase não tem desabsorção. Então, o paciente não vai ter anemia, não vai ter déficit de cálcio, por exemplo, vai ter muito menos esse tipo de déficit de micronutrientes. Mas nessa cirurgia é colocado alguma coisa? Anel, banda? Como é que faz essa diminuição do estômago? Boa pergunta. É por grampeamento. É grampeamento. Aí, essas cirurgias todas que eu falei, que nós estamos conversando aqui, são passíveis de ser realizadas por via laparoscópica. O que significa? Corte. Por vídeo. Sem corte, tem os cortes, aberto. Mas são os cortes bem pequenos. São essas cirurgias por videolaparoscopia, não são abertas. Abertas é aquela que faz um corte grande, né? Hoje em dia a gente faz por videolaparoscopia e esse estômago é grampeado. E esse grampeamento é que permite esse estômago que cabia 2 litros, vai passar a caber 150 a 200 ml.
O anel, o uso do anel, que foi uma ótima pergunta, o uso do anel também está abandonado hoje em dia. Muito poucas equipes no Brasil e no mundo ainda utilizam o anel, porque o anel se provou ser desnecessário com o passar do tempo. Começaram a se fazer essa cirurgia sem anel, sem bandagem, que a gente vai, vamos dizer assim, e percebeu que o resultado era igual e que o anel só provocava mais dificuldade de alimentação. Então, o anel hoje está bem em desuso. Pacientes que têm anel ainda vivem muito bem, ainda conseguem manter o seu peso, está tudo bem com eles, mas hoje em dia a cirurgia é feita sem anel. Doutor, e pode ocorrer de um desses grampos se soltarem? É uma cirurgia para o resto da vida? Essa pessoa fala, não gostei, quero que tire isso de mim, que volte a ser meu estômago do mesmo jeito. Como é que fica essa situação? Essa é outra ótima pergunta. A cirurgia é reversível. Aí nós vamos falar de cirurgia reversível, nós vamos falar do FOB Capella, que é o bypass. Por quê? Porque o estômago excluso, o estômago grande, fica ainda dentro do abdômen. Então, quer dizer, a comida vai passar pelo pequeno estômago, porém aquele estômago excluso está lá ainda. Se precisar reverter, é só a gente emendar os dois estômagos de novo. Então, é uma cirurgia reversível. Eu já tenho quase 1000 cirurgias de experiência. Assim, alguém já pediu reversão, doutor? Nunca. Ninguém. Pelo menos da nossa equipe. Eu já tive que reverter algumas cirurgias desabsortivas por desnutrição proteico-calórica de outras equipes, vinda de outras equipes, mas a gente não faz esse tipo de cirurgia desabsortiva, então a reversão dentro da nossa equipe é muito, assim, é zero, na verdade. Em relação aos grampos, ao risco, existe, toda cirurgia tem seu risco e a cirurgia bariátrica não é diferente. O paciente que vem para operar, para ser operado, ele tem que saber que ele está entrando para uma cirurgia, que ele é um obeso mórbido, ou seja, a obesidade é uma doença, que tem complicações, pode ter, na literatura mundial, nós estamos em torno de 0,5% de complicações. Por exemplo, o grampo abrir. Isso pode acontecer principalmente nos primeiros 30 dias. Isso é chamado de fístula, é uma complicação grave, que pode levar até a óbito. E a mortalidade, falando nisso, dessa cirurgia, gira em torno de 0,03%. É muito baixa, é muito aceitável. Às vezes chega paciente e fala, doutor, eu tenho medo de operar. Pacientes com IMC de 45, 50, o que eu respondo para esses pacientes? Tenha medo de ser obeso. É pior, existe maior chance de complicações e de mortalidade sendo obeso mórbido do que complicações durante a cirurgia bariátrica. Correto. Doutor Tiago, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, continuamos a falar sobre a cirurgia bariátrica, vamos falar do pós-operatório e também ver a história de uma mulher que fez a cirurgia e vamos saber se deu certo ou não. Aguarde um instante só.
Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje nós estamos conversando sobre cirurgia bariátrica para redução do estômago para aquelas pessoas que são obesas e querem emagrecer. Eu estou com o Dr. Tiago Sivieri. Doutor, vamos acompanhar agora uma história, uma reportagem sobre uma paciente do Hospital de Base que realizou a cirurgia. A estudante de arquitetura Daniela Risse sempre lutou contra a balança. Aos 26 anos, chegou no auge dos 130 quilos. Foi quando começou a busca pela cirurgia bariátrica. Eu passei por muito bullying, eu não conseguia emprego, eu tinha dificuldades de andar, eu tinha muita canseira, já estava com predisposições como pré-diabético, eu estava com pressão alta. Então, são muitas... E eu queria engravidar, não conseguia, e seria uma gravidez de risco. Daí eu tentei várias dietas, não consegui. Entrei no vigilante do peso, emagrecia, voltava. Tomei vários remédios e tudo voltava. E isso criava uma decepção interna comigo. Que como assim? Eu emagrecia, não conseguia. Daí eu fui no postinho, eles me encaminharam para o HB. O caminho não foi fácil. Foram 2 anos sendo acompanhada pela equipe do hospital até ser liberada para a cirurgia. Em 2016, o número de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil cresceu 7,5%. 100 mil pessoas passaram pelo procedimento. Aqui em Rio Preto, só no Hospital de Base, 1.200 pacientes aguardam para realizar a cirurgia pelo SUS. O acompanhamento de um psicólogo é um fator importante para o sucesso do procedimento. O acompanhamento é fundamental. O que precisa ficar claro é que obesidade é uma doença. Não é falta de força de vontade, não é porque não fecha a boca, porque tem preguiça, é uma doença. E é uma doença crônica, que não tem cura. Então, a cirurgia também não vai curar a obesidade. Ela vai aparelhar a pessoa para que ela possa se cuidar. Além disso, é preciso o auxílio de uma nutricionista. A gente tem que vir orientar que existem várias fases. Existe a fase líquida, onde o paciente vai ingerir a alimentação líquida para ter o repouso do estômago e uma maior facilidade de cicatrização. Depois ele vai evoluindo para uma dieta branda, onde a mastigação é muito importante, a maneira com que vai fazer a cocção dos alimentos também é de uma suma importância, para depois a gente... Na hora que sentir que o nosso paciente está seguro, aí sim ele vai para a fase 3, onde a escolha alimentar fica por conta dele, que é esse o maior desafio. Fazer com que o paciente entenda que não é só cortar o estômago que vai fazer emagrecer, mas sim mudança de hábito. E isso para o resto da vida, porque senão vai ter a recidiva com certeza. Mesmo depois de chegar aos 70 quilos e pular do manequim 56 para o 42, Daniela não está satisfeita. Ela quer atingir a marca dos 65 quilos. Eu fui criando a confiança, criando autoestima, você vai mudando. Quanto mais você emagrece, mais você vê o seu resultado, que é o esforço, mais confiante você fica. Bem, então nós vimos a história dessa moça que passou pela cirurgia, um caso bem sucedido. Mas eu gostaria que o senhor falasse agora, doutor Tiago, da importância do pós-operatório. Como é o pós-operatório? Desde o momento que a pessoa acorda da cirurgia, como é que vai ser a vida dela? Sim, perfeito. Essa paciente é uma paciente nossa do Hospital de Base, é um caso muito bem sucedido, a gente fica muito feliz com esses casos. Eu diria não, desculpe. Os estudos mostram que 80% dos casos, 80% a 90% dos casos são bem-sucedidos, como dessa moça. Mas, infelizmente, existe 10% a 15% dos casos que não são tão bem-sucedidos. Então, a importância do pós-operatório é fundamental para o sucesso da cirurgia. Esse paciente entrou para a cirurgia bem preparado, tem uma equipe de psicologia, de nutricionista que foi orientá-la antes da cirurgia. Então, isso aumenta muito a chance da cirurgia ser bem sucedida. É importante, desde que o paciente sai da sala cirúrgica, já no quarto, ele seguir as orientações, as nossas orientações como médicos, as orientações da nutricionista e da psicóloga. Nos primeiros 2 meses, a dieta é bem rigorosa.
nos primeiros 30 dias, os pacientes não podem comer nada sólido, sempre comidas líquidas ou líquido-pastosas. Isso é muito importante para evitar complicações pós-operatórias. Entrando no segundo, terceiro mês, esse paciente vai passar a comer normal, de tudo o que uma pessoa não operada come, porém em pequenas porções. E aí que é fundamental o segmento desse paciente, ele nunca parar de acompanhar com a nutricionista, principalmente no primeiro ano, não parar com a psicóloga também, para colocar essa cabeça no lugar e ter a sua mudança de estilo de vida, iniciar a sua mudança de estilo de vida com uma atividade física, uma alimentação saudável. Ele vai conseguir comer de tudo, porém em pequenas porções, então ele deve se alimentar a cada 3 horas, isso é fundamental. De tudo, carne, tudo. Massa. Alguns pacientes desenvolvem intolerância a alguns alimentos. Isso é comum. Você vê, um paciente vira para mim e fala, doutor, não consigo comer arroz, não gosto mais de arroz, isso não faz mais parte da minha vida. Ele vai substituir o arroz por outro carboidrato. Sim. Isso é muito comum, mas nada que interfira muito na vida desses pacientes. Eles vão comer carne, massas, normal, porém em pequenas porções. Será necessário ter a suplementação vitamínica para o resto da vida? A suplementação vitamínica é fundamental. A cirurgia, pode ser até a cirurgia puramente restritiva, que nós falamos no bloco anterior, que é a cirurgia de sleeve ou gastrectomia vertical. Porém, ela tem, o alimento, ele não é totalmente absorvido em qualquer cirurgia. Os nutrientes ficam sem ser absorvidos. Então, ele tem que ter uma suplementação vitamínica e um acompanhamento médico vitalício. Assim, com exames a cada 6 meses e com suplementação adequada de vitaminas. O ideal é que seja um cirurgião bariátrico especializado no assunto ou um endocrinologista especializado no assunto para repor essas vitaminas. Com relação ao uso da cirurgia bariátrica para o diabetes tipo 2, para curar, né? E a cirurgia bariátrica, se o paciente tem diabetes e hipertensão, cura? Se ele conseguir ter sucesso com a cirurgia, cura essas doenças e no diabetes tipo 2 realmente tem eficácia? Que tem uma polêmica sobre isso, né? Sim, sem dúvida. Ótima pergunta. O paciente obeso com diabetes, ele vai ter em torno de 80% a 100% de cura do seu diabetes. A gente não gosta muito de falar em cura, principalmente os endocrinologistas, a gente fala em remissão. Então, esse paciente que era diabético, às vezes não conseguia controlar sua glicemia, obeso mórbido, usava um monte de remédio, não conseguia controlar sua glicemia. Quando ele opera, ele consegue controlar sua glicemia praticamente sem remédio, a maioria das vezes, 80% a 100%. Está muito na moda, tem se discutido muito a cirurgia metabólica, que é a cirurgia para diabetes. Aí seria aquele paciente que não é tão obeso. Essa cirurgia ainda não está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, ainda não é autorizado fazer nos pacientes abaixo de 35 de MC. Mas essa discussão já está em nível federal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira de Diabetes, estão discutindo muito isso para começar a operar pacientes um pouco mais magros, com IMC entre 30 e 35, que são diabéticos, visando não só a perda de peso, ou visando principalmente a cura do diabetes. Mas ainda é uma polêmica. O que nós sabemos de fato é que pacientes obesos, por exemplo, maior do que o IMC maior que 35 ou o IMC maior que 40, que são diabéticos, têm uma remissão desse diabetes em quase 100%. É muito gratificante para a gente quando a gente opera um paciente que está usando insulina, que está usando uma série de medicações para o diabetes, e mesmo assim a sua glicemia está acima de 200, próximo de 300, depois da cirurgia a gente vê que mesmo sem medicação, esse paciente fica com a glicemia normal. Correto. Doutor, agora com relação a complicações no pós-operatório, a pessoa desenvolver compulsão por outras coisas, não por comida, por exemplo, compras, ocorre isso? Como é que vocês tratam? Ocorre. Isso ainda faz parte do preparo pré-operatório. A avaliação da psicóloga pode detectar essa compulsão antes. Se ele é um paciente compulsivo, ele tem que ser tratado. Porque ele pode ser compulsivo por alimentos hoje, amanhã, depois da cirurgia, ele não consegue mais comer, ele vai trocar a sua compulsão.
Essa troca pode ser por bebida alcoólica, pode ser por compras, pode ser por atividade física. A gente já viu várias coisas em relação a isso. Por exemplo, a bebida alcoólica. Eu operei e virei alcoólatra. Não é muito bem isso que a gente vê. Na verdade, esse paciente já tinha uma tendência alcoólatra no pré-operatório, que passou batido. Então, essa avaliação que a gente conversou antes, psicóloga, nutricionista, no pré-operatório é muito importante. Agora, para finalizar, a idade pode ter limite, restrição de idade para fazer a cirurgia? A idade é liberada pelo Conselho Federal de Medicina de 18 a 65 anos. Há 2 anos foi liberado fazer com 16 anos também. Então, o paciente que tem 16 anos, tem uma avaliação do seu pediatra, do seu endocrinologista, que já fechou as epífises ósseas, ou seja, o paciente já está completado o seu ciclo de crescimento, ele já pode operar, seguindo os mesmos critérios de cirurgia anteriormente falado, IMC. E o paciente com idade acima de 65 anos, o que a gente recomenda é que se pese o risco-benefício, ou seja, se for um paciente rígido ainda, sem diabetes muito descompensado, sem ter problema no coração, ou seja, um risco anestésico baixo, também podemos operar, mas o limite de idade geralmente é 65 anos. Doutor, pesquisando na internet, a gente vê o antes e depois. As pessoas que fizeram, que tiveram sucesso, colocam a foto o antes e o depois. É uma diferença muito drástica. E só para finalizar, qual a orientação que o senhor dá, com toda a experiência que o senhor tem nessa área, para quem deseja fazer essa cirurgia e para quem fez e está na luta, na batalha, para atingir o peso ideal e ter qualidade de vida, saúde? Essa cirurgia, então, é apenas um passo da mudança de estilo de vida que tem que ter para obter o sucesso na perda de peso. Então, o conselho que eu diria para quem vai ainda fazer a cirurgia é procurar uma boa equipe, procurar equipes que fazem parte da sociedade de cirurgia bariátrica e metabólica, que façam a cirurgia com ética. E para quem já fez a cirurgia, é que não é uma mágica, ou seja, não é que você vai sair do hospital no dia seguinte da cirurgia já com o objetivo cumprido. O seu objetivo ainda tem que ser traçado e mantido o resto da sua vida. Correto, doutor. Olha, muito obrigada por suas explicações, orientações sobre a cirurgia bariátrica. Foram muito valiosas e realmente é uma decisão difícil, é um trabalho longo, mas que vale a pena, porque obesidade, só lembrando, é uma doença, né, doutor? É uma doença, sem muito dúvida obrigada. E a você que nos acompanhou aqui na TV Câmara com o programa Cirurgia Bariátrica, muito obrigada por sua atenção, espero que você tenha gostado e até o próximo programa. Tchau!